capítulo aí mesmo. Outras vezes, a gente sabe que... alguma coisa? Não? Então a gente sabe, a gente viu aí, que quando Deus fala com Abraão, Gênesis 12, capítulo 4, vai dizer que ele vai sair de Arã para ir para onde Deus estava chamando ele. Deus o chamou, o pai dele morre, Deus se chama, Abraão. Mas a gente tem o hábito de ler a Bíblia e ver essa parte, porque se a gente realmente só for ler, a gente não vai compreender ali muitas coisas. A gente precisa realmente estudar. Por isso a gente está aqui nesse momento, glória a Deus por isso, que somos a noiva, precisamos aprender a nossa fé. Então, quando a gente vê Abraão, aí a gente acha que ele partiu do princípio que Deus o chamou aí. Daí ele foi. É de Arã. Só que se a gente voltar no capítulo 11, versículo 1, vai estar falando que o pai dele está saindo de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Para onde é que Abraão foi, gente? No final da história ele foi para Canaã, então ele já estava saindo do pai dele em direção para lá. Entendeu? Então, a gente consegue olhar que Ur dos Caldeus era uma terra fértil, era pai de Abraão, já era rico. Deus o escolhe e o chama, e envia ele para uma terra seca, uma terra que não era fértil, uma terra que foi amaldiçoada. A gente não acha de olhar e falar que Canaã era próspera, terra que não era leite e mel. Mas a gente se esquece que a gente também leu lá em Noé. É assim? Noé sai da água, todo morre, fica pelado, olhar dele pai. E aí ri. É assim? Sim. E aí começam os dois irmãos ou o pai e o outro obrigam. Porque quem honra protege, não expõe. E o filho que expôs, porque o primeiro filho foi lá e contou para os outros dois e expôs a nudez do pai. Então, quem planta desonra, colhe. Quem planta proteção, colhe proteção. Então, Noé acorda, quando descobre o que aconteceu, ele vira para cá, falando maldito é Canaã. Não é a terra, não. É o neto dele. É o filho de Cã. É o filho do filho de Tsunô. Só uma suposição. Eu sou Noé. Carla é Cã. E aí eu vou dizer para ela, maldito, quando ele fala maldito Canaã, porque se tivesse maldito, será sua descendência. Porque assim como desonrou, a sua descendência será desonrada. E isso se cumpre. Porque havia uma perversão. Não era fértil. E aí, é pra lá. E aí, às vezes, a gente olha uma situação que alguém te convida a fazer, que alguém te convida a ir. E você fala assim, não tem nada de falar. Eu não vou entrar nesse problema aí. Vou não. Então, nada a ver com isso. Porque a gente não tem problema. Só que a gente tem que começar a lembrar essa frase. Tem uma frase que eu aprendi de um homem que chama pastor, que chama Michael Dock, e ele fala que oportunidades, Deus dá muitas oportunidades ao homem, mas elas vêm disfarçadas de problema. Como a gente não quer problema, a gente não encontra as oportunidades que passam pelo
firme, ficou em pé. Para quem está olhando, desnecessário, só caça problema, fica caçando trabalho, fica caçando o que fazer. Um belo dia, numa situação, numa circunstância que todos passam por isso. Situações difíceis que você não consegue resolver sozinho. Quem vai se levantar para me ajudar? Rogério. Porque você pensa que você está indo encontrar ela para resolver o problema dela e ajudar ela. Mas o que você não sabe é que lá na frente Deus já tinha preparado ela para te livrar do problema que você está aí. Mas se você não tivesse cuidado dela, ela jamais se levantaria, porque ela não estaria na sua vida, ela estaria na vida de outra pessoa. Entende isso?
abençoado porque ele chegou. Você está entendendo isso? Precisa lugares são abençoados porque você chegou. Você está entendendo? Já! Então a Carla chegou, né? A Carla chegou achando que ela vai aprender aqui. E que ela vai colher. É assim, muitas vezes a gente chega num lugar, eu quero te fazer essa pergunta. Uma vez eu participei de um processo de treinamento e a gente chega de um lugar, na você pagou por isso, você pensa assim, vou receber desse lugar, o que eu vou aprender hoje? E a gente, a primeira tarefa é escrever o que a gente vai deixar, tá? Porque você vem pra cá, o que você está pensando? Na hora que você vem. Vamos ensinar e eu vou aprender, eu vou sair falando melhor. E aí, a gente precisa entender que nós somos a bênção. Você pode ter vindo para aprender, mas você também tem que deixar alguma coisa nesse lugar. Porque algo que está em você não está em mim. Então, a gente tem que Abraão chegou naquele lugar, ele saiu da terra dele, a bênção já foi para o dele, porque ele já está embaixo da palavra, embaixo da obediência, embaixo da promessa, embaixo da aliança. Então, quando você obedece, quando você sai para fazer antes de ver, mas aí já não é obediência, porque obediência tardia é. Não é assim? Joaninha, quando você fala pro seu filho assim, tá bom, mãe? Tem isso? Pode ser assim. Vai jogar isso fora, banheiro, vai. De noite, vai no banheiro. Aí você fala, cara, não é possível, eu parei pra jogar esse lixo fora, o que houve? Caramba, mãe, esqueci, tô indo agora. Isso não é obediência. Obediência tá aqui, desobediência. Deus obedecendo, não tem nada que mudou. A mesma coisa é a gente, se eu falar assim, conhece, vai lá e tem perdoa. Já vou. Vai lá, oferta na vida de fulano, essa voz é do diabo. Não é Deus falando, não. Vou orar mais um pouquinho. Vai saber se foi eu mesmo. Vai dar o diabo me confundir. Entendeu? Então, quando você age pela fé, sem ver, é quando você tem os seus maiores milagres. Eu não estou falando para ser irresponsável, mas eu estou te falando que se é algo alinhado com a palavra, faça sem pestanejar. Faça sem pestanejar, porque tem colheita, tem bênçãos perseguindo, tem aliança com o restante da sua família, sua descendência será alcançada, não se perderá, ainda que se perca, o pastor vai atrás e vai recolher. O tempo certo, ela vai voltar. Então, quando Abraão chega naquele lugar, a terra é abençoada porque ele chegou. Amém? Alguma pergunta? Então, olha bem. Então a gente chega em Jacó. Alguém quer falar alguma coisa de Jacó? Ninguém? Sim, gente, você deve alguma coisa. Então a gente chega em Jacó. Vamos lá. A gente fica perguntando, né? Porque Jacó, o enganador, que passa a ser Israel.
anos e anos e anos e anos. Jacó voltou para a vida. Brigou, voltou para a vida. Então, o que aconteceu? Ele não ia morrer. Acontece que as palavras se cumpriram. E aí a gente vê que nessa hora que a mãe busca a que Jacó faça isso, ela inclusive chega a dizer assim, ó, seja sobre mim a maldição. Porque Jacó fala para ela, eu não vou fazer isso, mãe. Posso fazer isso. Ou vai cair uma maldição aí sobre mim. Aí ela fala assim, ó, não, cai sobre mim. Obedece. Mas isso é na parte da bênção. Aonde Isaac quer liberar as palavras proféticas e determinar o estilo. E ele, como Esaú era o primogênito, ele ia liberar as palavras de crescimento, as palavras de bênção, as palavras de domínio sobre a vida de Esaú. E a mãe conhecendo o coração do filho, já sabendo de uma promessa que tinha lá atrás, ela foi dar um jeitinho e igualzinho saber. Porque a falta de fé e a desobediência, ela é passada de geração em geração como um legado. Quando você tem uma atitude, não adianta que você vai fazer. Há uma consequência. Você vê ali, Rebeca fazendo isso. Ela vai lá querer dar uma atitude. Ela sabia que Deus tinha dito que ela voltaria um maior. Então ela entende o coração de Esaú. Era voltado para. Não era voltado para priorizar o Senhor, para valorizar. Então, ela fala assim, não sei que Jacó valoriza ele. Tudo bem? E aí, essa é a parte da bênção, das palavras proféticas. Mas antes disso, já tinha acontecido que a história que a gente conhece é o quê? O mais velho fez a conjectura, né? Assim, a herança, aqui, né? Primeiro lugar é dele. Pronto, aí ele come. Aí já pode fazer o quê, né? Aí já pode. Aproveita esse casal. Pegar com fome. Porque a gente quer apressar e resolver as coisas momentâneas. As coisas satisfazer aquela situação momentânea. Assim a gente quer se resolver as fazer já. É por isso que quando a questão então, a gente vai falar disso. A gente vai falar, minha mãe está falando, é por isso que lá vamos mamãe, mas eu vou mais além. Eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar aqui na Bíblia. Não sei se vai dar para fazer hoje, mas sabe o que a gente vai ver? Que Jacó, ele ficou 21 anos longe de Isaac. Levou 21 anos longe de Isaac. No mesmo tempo, Jacó fez Isaac sofrer, porque ele mesmo sofreu. E agora fazer isso. A gente vai fazer as contas aqui. Você vai ver que a mesma quantidade de anos que José ficou longe de Jacó foi a quantidade de anos que Jacó ficou longe também do seu pai Isaac.
cultural. É poder somente um colocou a mão em duas ou Eva com dois homens. Mas a Bíblia, ela entende a palavra, ela fala sobre a dureza do coração do homem. Então, assim, aí vai, né? Então, não vejo isso como. Eu vejo a permissão do Senhor. Deus deveria experimentar as coisas. Porque Davi, um homem que mulher, Salomão, quem tirar de Salomão? É porque quando o homem começa a ter todas as mulheres do povo tem, todos os reis, o rei de Salomão estava ali. O entorno tinha outro rei, certo? Em cada outro reinado ele tinha uma mulher. Então as alianças dele era mais político de governo do que tudo de governo. Alguém aqui consegue imaginar Salomão tendo relação com 1000 mulheres? Né? Então ele tinha um governo, tá? Que não vou brigar com você não. Essa é a sua filha, minha esposa, tá cá. Porque eu. Ele era muito inteligente, ele tinha uma sabedoria da Deus e ele tinha conselheiros. Eu falo isso. Salomão era da sabedoria. Mas, justamente por ele ser sábio, o que ele fazia? Ele tinha conselheiros. Então, era como se chegasse aqui, uma situação complicada, né? O pastor, vice-presidente da nossa igreja. Então, ele tem uma situação complicada. Sozinho. A categoria que ele faz. Ainda no final seja dele. Isso eu dizendo para vocês. Não caminhem sozinhos. Não passem por problemas sem ter alguém para compartilhar, para se aconselhar, para conversar. Mas você precisa saber que existem 3 níveis de esferas de separação dos amigos. Tá? Tem amigos que eles são aqueles que vão te levar para o cumprimento do propósito. São amigos que eles são ali para o cumprimento. São amigos para você se aconselhar de salvar. Tá? Então, quer dizer que eu estou, né? Eu e meu esposo somos pastores. Estamos aqui fazendo discipulado. Então, eu tenho um problema com ele, aí eu vou chamar a minha irmã aqui ou a minha irmã aqui e vou desabafar com elas. Vou contar os problemas para ela. Está certo isso, pastor? Está certo isso, pastor? Claro que não. Você precisa ter conselheiros. Você pode, você caminha um tempo, que sejam pessoas próximas a você, sejam pessoas que você vão direcionar para a sua vida. Porque você também precisa ficar bem atento que existem os conselhos que são espirituais e existem os conselhos que você precisa
Ele estava olhando para testemunhar a ascensão de Jesus. Esse é o estratégia. Para necessário para o mesmo. Propósito. Aí ele tinha os necessários. Quem eram os necessários? Os 12. Caminhava ali, ó, dia tipo ele. E ele tinha os íntimos. Quem eram os íntimos? Para quem ele se revelou. Quem era o monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. Ele não é monte. Era necessário. Olha, né? Caminhar no dia a dia. Ou vocês acham que Deus não sabia que era ladrão? Cara, resolveu o primeiro. E a Bíblia fala que ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa do dinheiro, ele era ladrão. Então, Judas era necessário. Mas Judas era íntimo. Se fosse íntimo, Jesus tinha levado ele no monte da transfiguração. Mas Jesus não levou. No Getsemane, quando Jesus expõe a sua humanidade, onde ele sangra, sentindo dores, fica com ele. Hã? Pedro, Tiago, não. Os íntimos. Hã? A gente sabe. E aí vem Jacó, né? Tudo que ele plantou, ele colheu. Então a gente olha que ele, inclusive, faz aquelas manobras baixas, é isso? E ele também colhe ali bênçãos a partir da fidelidade que ele plantou. Porque lá atrás ele disse que se Deus abençoasse, né, livrasse ele, ele estava dizendo que seria fiel de toda a sua casa. E ele foi até o final fiel, como disse, de ofertas, vida e tudo. Mas a pergunta que eu fiz, pastor, por que hoje uma homem, as mulheres antigamente não tinham? Gente, é como o pastor falou, eu explicou belíssimamente. Por que não pode? Deus permitiu, mas Deus nunca. Olha, tinha feito duas mulheres. Adão é bravo e o homem é. Não, os três. Não aconteceu isso. E quando você vê aí, Abraão tinha Sara, gente. Agar foi fruto de quê? A apresentação. Da força do próprio braço. Como é que é a descendência de Ismael fica até hoje? Usando um episódio na força do próprio braço. É assim? Então a gente vê ali que Agar foi fruto de uma desobediência. Deus nunca quis que Abraão tivesse uma mulher. Abraão depois ele vai ter uma outra mulher. Mas depois de Sara, Ketura, né? Ketura o nome dela. Ketura, né? Então, aí a gente passa para Jacó. Roberta, Jacó teve o quê? Aquela mulher amada queria. Ok. Só que aí vamos agora entrar no profundo. A gente tem uma mania de romantizar a história de Raquel. Porque ela era a mulher amada. É assim? Ele foi enganado. Ele foi enganado. Labão enganou ele, deu outra mulher para ele. Mas o que ele fez com o pai dele? Ele enganou
é o dó.